Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Dando sequência à nossa série de vídeos extras, além do que já postamos semanalmente, hoje postaremos receitas com pão de forma. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é um pacote de pão de forma sem casca, 100 gramas de calabresa cortada bem finas, um tomate médio cortado em rodelas, queijo parmesão ralado à vontade, queijo mussarela ralado à vontade, molho de tomate à vontade, 2 colheres de sopa de azeitonas picadas, uma cebola média cortada em rodelas, 1 colher de sopa de azeite e orégano à vontade. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Nós vamos usar essa forma de pizza. Pode ser qualquer forma que possa ir ao forno. Nós vamos untar a forma com azeite. Agora nós vamos colocar o pão, moldando ele na forma. Nós vamos preencher todo o fundo da forma, como se fosse uma massa. Nós forramos todo o fundo da forma. Aonde ficou essas cavidades assim, nós podemos colocar pedacinhos do pão. Agora nós apertamos assim, porque o pão ele vai substituir a massa. Agora nós vamos colocar o molho de tomate. Nós não podemos colocar muito não, porque não vai encharcar o pão. E não podemos colocar pouco não, porque senão na hora que for ao forno, o pão vai virar torrada. Colocamos o suficiente para umedecer o pão de forma. Eu não falei a quantidade porque depende muito da forma que você vai usar. Se você não tiver essa forma de pizza, você pode usar a forma comum de vidro, de alumínio. Aí a quantidade do molho depende muito do tamanho da forma e da quantidade de pão que você vai usar. Aqui, gente, fica assim, olha. Nas beiradas também. Nós já temos a receita de molho de tomate postada. Agora nós vamos montar a pizza como se fosse de massa normal. Esses ingredientes aqui são sugestões, mas você pode variar de acordo com o seu gosto ou os ingredientes que você tiver em casa. Aqui é o queijo mussarela ralado. Agora vamos colocar as fatias de tomate, a cebola, azeitonas. Colocamos a calabresa. Um detalhe importante, gente, a linguiça tem que estar cortada bem fina, porque o tempo de forno vai ser muito pouco. Agora nós fazemos uma ligeira pressão assim. Agora colocamos o queijo parmesão ralado. Nós não colocamos sal na receita não, porque o queijo parmesão já contém sal. E agora colocamos o orégano. Nós vamos apertando ele assim nas mãos, ó, para ele ficar bem dissolvido, bem esfarelado. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 15 minutos. Já se passaram 15 minutos que a nossa receita está no forno. Nós estamos acostumados a fazer, no meu forno, em 15 minutos já está bom. Mas dependendo da chama do seu fogão, pode ficar pronto em 10 ou 20 minutos. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um aroma delicioso. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Muito gostosa mesmo essa receita. E pode ser acompanhado do refrigerante, cerveja, um suco natural. É muito prática essa receita, não precisa ficar fazendo massa. Não podemos esquecer de untar a forma. Então esta é a nossa receita de hoje. Pizza com massa de pão de forma. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 8 fatias de pão de forma sem a casca, 8 fatias de mussarela, 2 colheres de sopa de requeijão, orégano à vontade e 6 fatias de peito de peru. Vamos usar para empanar a nossa receita farinha de rosca à vontade, farinha de trigo à vontade, 2 ovos inteiros
e queijo parmesão ralado à vontade. Estes são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente, nós pegamos uma fatia do pão de forma e com este rolo aqui, se você não tiver esse rolo, pode ser uma garrafa higienizada, que dá certo também. Nós vamos abrindo a fatia de pão de forma assim, olha. Quanto mais fina ela ficar, melhor é. Colocamos uma pressão assim para abrir bem o pão. Para os lados, para frente e para trás. Para ficar uma fatia bem fina. Aí, gente, fica assim, olha, bem fininho. Agora, com a ajuda de uma faca, nós acertamos as pontas. Reservamos e vamos fazer assim com a outra metade. É muito importante fazer isso no pão, tá, gente? Precisa de abrir para ficar bem fino. Não pode simplesmente colocar fatia, não. Tem que abrir assim com um rolo ou com uma garrafa. Aí acertamos essa parte de baixo do tamanho da de cima. Agora nós passamos o requeijão cremoso por cima da fatia de pão. Não colocamos muito não, o suficiente para dar cremosidade. Se nós colocarmos muito requeijão, na hora que for fritar, aí vai encharcar muito o pão. Nós vamos fazer essa receita frita, mas pode fazer assada também. Aqui nós passamos de um lado, vamos passar agora na outra fatia. É só para umedecer, tá? Agora nós pegamos a fatia de mussarela e colocamos aqui no meio. Apertamos assim. Não colocamos muito na beirada não, porque depois nós vamos apertar aqui para fechar. Colocamos o orégano. É opcional colocar o orégano, mas fica muito gostoso. E fechamos assim com a outra parte. Agora nós molhamos a beirada assim para facilitar fechar essas pontas. Nós passamos nas 4 laterais do pão. Agora nós pegamos o rolo e apertamos assim só nas laterais, olha. Para ficar bem fechado, tá? Para não abrir na hora que for fritar. Fazemos uma pressão assim no rolo, ó. Nós molhamos o garfo na água. Nós fazemos assim com o garfo para facilitar o fechamento do pastel, tá? Para não abrir. Nós fazemos dos dois lados. Ele tem que estar bem fechado. Agora nós reservamos esse aqui. Vamos fazer assim com todos os outros, tá? Esse daqui nós vamos fazer de peito de peru. Colocamos o orégano. Agora nós vamos fazer assim, cortamos a metade da fatia e a metade da fatia do peito de peru. Então nós já fizemos as 3 sugestões, só com a mussarela, com o peito de peru e aqui com a mussarela e o peito de peru, junto no mesmo pastel. Esse aqui nós podemos fazer no sabor que nós quisermos. Agora nós pegamos o queijo parmesão ralado e misturamos na farinha de rosca. Isso aqui é opcional, mas fica um gostinho muito bom na nossa receita. Só um pouquinho de queijo parmesão, tá, gente? Não põe muito, não. Nós batemos um pouquinho assim os 2 ovos inteiros. Não precisa de colocar sal, não, porque o queijo parmesão na farinha de rosca já contém sal. Agora nós pegamos o pastel, passamos na farinha de trigo, apertamos assim, aí balançamos assim para tirar o excesso, colocamos no ovo batido, não deixamos muito tempo no ovo não, tá? E agora nós passamos na farinha de rosca. Nós apertamos bem, para a farinha fixar bem no pastel. Agora nós vamos fazer assim com todos eles.
Então nós estamos terminando de empanar os nossos pastéis. Agora nós vamos fritá-los. Nós vamos colocar uma quantidade boa na panela para esquentar, porque nós vamos fazer uma fritura por imersão. Para nós sabermos se está no ponto, nós pegamos uma colher de pau e colocamos assim. Se borbulhar em volta da colher, é que já está no ponto para colocar a fritura. Essa é uma dica para saber o ponto, porque se você colocar no óleo frio, vai encharcar o salgadinho e vai estragar a receita. E se colocar quente demais, vai queimar. Então é o teste para você saber a temperatura ideal para colocar a fritura. Vai ficar pouco tempo na panela, porque não tem nada para cozinhar por dentro. O tempo suficiente para dourar o empanado. Como a panela é grande, nós podemos colocar 2. Depois que o óleo atinge sua temperatura ideal, nós abaixamos o fogo. Senão ele vai aquecendo muito e queima a fritura. Se você colocar muito requeijão ou um recheio muito úmido, ou então não fechar direito o pastel, aí ele pode abrir. Aqui, gente, fica parecendo um pastel mesmo, olha. Então nós estamos terminando de fritar os nossos pastéis. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonito nossos pastéis, gente. O cheirinho bom. Nós vamos dar uma sugestão. Você pode colocar ketchup, podemos colocar mostarda. É tudo sugestões, tá? De acompanhamento. Você pode colocar molho barbecue. Pode colocar o ingrediente de sua preferência como acompanhamento. E com essa mesma receita, pode colocar também molho de tomate, presunto, mussarela, presuntado, goiabada, banana, geleia, frango. Tudo isso você pode colocar como recheio. Fica muito gostoso. E vocês viram que não é difícil de fazer. E o pão de forma fica sendo como se fosse a massa da nossa receita. Agora nós vamos abri-lo para vocês verem como ficou. Aqui, gente, esse aqui foi o misto. A mussarela derreteu e ficou o peito de peru. Olha aqui, gente. Olha a mussarela. Fica muito gostosa essa receita, gente. A massa fica parecendo a massa de salgadinho. Nem parece que é de pão de forma. Muito gostosa essa receita. Serve de acompanhamento no lanche, como tira-gosto. Muito fácil de fazer. Então essa é a nossa receita de hoje. Pastel de pão de forma. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é um vidro pequeno de Nutella, pão de forma fatiado sem a casca, doce de leite à vontade, canela à vontade, açúcar à vontade, um ovo inteiro, leite à vontade e uma colher de sopa de essência de baunilha. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Com a ajuda de um rolo, nós vamos abrir o pão de forma assim, para ele ficar bem consistente. Nós escolhemos uma fatia de pão mais comprida, mas você pode usar aquela tradicional. Vamos fazendo assim uma leve pressão para afinar bem o pão. Agora nós viramos do outro lado para ficar bem fininha a fatia de pão. Aí, gente, fica fino assim. Nós vamos fazer assim agora com todas as fatias de pão. Então estamos terminando de passar no rolo as fatias de pão de forma. Nós deixamos sempre um lado mais rente assim. Primeiramente nós vamos passar o recheio de Nutella. Nós não passamos muito nas beiradas, não, passamos mais no meio, para não escapar recheio, tá? Agora nós enrolamos assim, como se fosse um rocambole, fazendo uma leve pressão para ficar bem juntinho. Você pode fazer também naquele pão de forma cortado em fatias menores.
Agora nós acertamos as pontas. Com essa outra fatia aqui, nós vamos fazer com doce de leite cremoso. Essa parte que você corta, você não joga fora não. Então vamos fazer assim, a metade com Nutella e a metade com doce de leite. Nós terminamos de enrolar a nossa receita. Esse aqui nós enrolamos com Nutella e esse aqui com doce de leite. Então agora nós vamos colocar um pouco de óleo para aquecer, para nós fritarmos a nossa receita. Enquanto está aquecendo, nós vamos continuar a preparação. Em uma tigela nós colocamos o leite, aqui tem meio copo de leite e a colher de essência de baunilha. Nós colocamos a essência de baunilha para não ficar com gosto de ovo a nossa receita. Misturamos. Agora nós colocamos em outra tigela o ovo e batemos levemente. Nós vamos acrescentar uma colher de sopa de água no ovo batido. Misturamos bem. Para nós sabermos se o óleo já está no ponto para receber a fritura, nós colocamos uma colher de madeira assim. Se borbulhar é que já está no ponto. Nós pegamos os rolinhos, passamos no leite bem rapidamente, senão ele encharca. Só colocar e tirar. Passamos no ovo, bem rapidamente também, e colocamos para fritar. Nós vamos fazer assim com todos eles agora. Passamos no leite, bem rapidamente. Passamos no ovo, rapidamente também, colocamos na panela. Nós vamos fazer primeiro o que está com doce de leite para não misturar. Às vezes fica assim, é do pão, não é vazamento não, tá? Costuma ficar umas casquinhas do pão. Aí, gente, isso aqui já está dourado, ó. Então podemos tirá-lo. Vamos esperar agora os outros dourarem. Agora vamos fazer com rolinho de Nutella. É só colocar e tirar do leite, tá, gente? Se encharcar demais de leite não dá certo, não. A mesma coisa no ovo. Só colocar e tirar. Então nós estamos terminando de fritar os rolinhos com Nutella. Nós misturamos em uma tigela 8 colheres de açúcar e 4 de canela. Agora nós passamos os rolinhos na canela. Se você quiser passar só no açúcar, pode, ou só na canela. Mas o gostoso é passar assim nos dois. Vamos fazer assim com todos os rolinhos. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um cheirinho bom. Essa receita é também chamada de enroladinho de pão de forma com Nutella, rabanada de churros, rabanada com Nutella, enroladinho com Nutella, churros de pão de forma, rolinho de Nutella, enroladinhos de pão de forma, rabanada com Nutella ou doce de leite. Qualquer um desses nomes cabe nessa receita. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como que fica, olha. Olha aqui, gente, esse é o recheio de doce de leite. E esse aqui é com recheio de Nutella. Quando você saboreia, a casquinha é crocante e nem fica parecendo que é pão. Fica muito gostoso, não fica com gosto de ovo, porque nós colocamos a essência de baunilha. Então essa é a nossa receita de hoje. Rolinhos de churros com Nutella. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Nós recebemos diversas solicitações de sugestões para o preparo de sanduíche. Então nós temos aqui os ingredientes que nós podemos fazer o sanduíche natural. Depois nós vamos montar 3 tipos como sugestão. Aqui nós temos peito de frango desfiado, nós temos fatias de pão integral, fatias de pão de forma, azeitonas,
requeijão, iogurte natural, creme de leite, maionese, milho verde, cebola picada em rodelas finas, batata palha, orégano, cenoura crua ralada. Você encontra já pronta assim, olha, cortada em supermercados, em hortifrutis, beterraba ralada, ela está crua também, tá? Ralada bem fina. Tomate, alface, o sal, mostarda, queijo prato. E vamos usar também, como embalagem, o papel alumínio e o papel transparente. Nós vamos montar o nosso primeiro sanduíche como sugestão. Em um pratinho separado, nós vamos colocar um pouco de frango desfiado, um pouco de milho verde e um pouco de requeijão. Nós vamos misturar bem. Agora nós pegamos 2 fatias de pão integral. Nós passamos a pasta na fatia de pão. Agora nós colocamos uma folha de alface. Colocamos o tomate. Colocamos a cenoura. A quantidade fica a gosto. Agora nesta outra camada do pão, nós colocamos o restante da pasta que nós fizemos. Então nós passamos essa pasta na segunda fatia do pão e colocamos por cima. Fazemos uma leve pressão. Aí para enfeitar, nós colocamos uma azeitona e um palito para segurar. Isso é opcional. Então está pronto o nosso primeiro sanduíche. Uma sugestão. A sugestão do nosso segundo sanduíche, nós vamos colocar maionese, o frango desfiado. A quantidade é à vontade, tá, gente? Colocamos um pouquinho de cenoura ralada. E um pouco de beterraba. Agora nossa sugestão é fatia de pão de forma comum. Nós vamos passar o creme de leite. O creme de leite é um sabor neutro. É mais para maciar o pão. Fica muito gostoso. Aí nós colocamos agora o alface. Vamos colocar o tomate. Agora nós vamos colocar essa pasta que nós fizemos por cima do tomate. Aqui nós colocamos uma fatia de queijo prato. Agora a outra fatia, nós vamos passar novamente o creme de leite e colocamos assim por cima. Fizemos uma leve pressão. Então está pronto o nosso segundo sanduíche, olha. Agora nós vamos fazer o terceiro sanduíche, uma sugestão. Nós vamos fazer com 3 camadas. Vocês podem colocar os ingredientes que nós mostramos, pode misturar, variar a seu gosto. Nós vamos passar iogurte natural na primeira fatia de pão. Vamos colocar o alface, tomate e vamos colocar um pouco de frango desfiado. Em cima do frango desfiado, nós colocamos um pouquinho de orégano. Na segunda fatia, colocamos de novo o iogurte natural. Aí nós cobrimos assim, ó, fazemos uma ligeira pressão. Colocamos de novo o iogurte natural. Se você não quiser colocar o iogurte natural, você pode colocar maionese, creme de leite, requeijão. Vamos colocar mais uma camada de frango desfiado. Algumas gotas de mostarda, o queijo prato. Então nós colocamos o alface, uma camada de batata palha, colocamos o milho verde, passamos mais uma camada de iogurte natural. Aqui vocês podem colocar no lugar do iogurte qualquer outro ingrediente que vocês quiserem, que seja cremoso, tá? Fechamos assim, ó. Fazemos uma leve pressão. Depois nós cortamos assim, ó. Olha aqui, gente, como ficou bonito nossos sanduíches, olha. E muito saborosos. Se você embalar no papel alumínio, no papel transparente, dura até 3 ou 4 dias na geladeira. Você pode levar também para o lanche, para a escola, para a praia. Tudo embalado em papel alumínio.
ou no papel transparente. E como acompanhamento, um suco, fica muito gostoso. E agora nós vamos levá-los à geladeira, porque ele é gostoso, mas geladinho. Vamos deixar pelo menos 1 hora na geladeira antes de consumir. Então esta é a nossa receita de hoje. Sugestões de sanduíche gelado. Alguns chamam de sanduíche natural. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é um pão de forma. Este pão aqui nós gravamos ontem. Ele é feito no liquidificador, muito fácil de fazer. Meio quilo de maionese, uma lata de creme de leite com o soro, meio copo de leite comum, meio copo de queijo parmesão ralado, 6 colheres de sopa de azeite e meio copo de salsinha picada. Nós vamos usar para o recheio 1 copo de cenoura ralada. Nós ralamos aqui mesmo, tá, gente? Com ralador manual. 1 copo de apresuntado ou presunto, 1 copo de queijo parmesão ralado, meio copo de azeitonas picadas em pedaços pequenos e meio copo de bacon frito. Se você não quiser colocar o bacon, você pode colocar uva passas, mas aí o sabor fica diferente. Nós vamos usar para a cobertura da nossa receita 2 copos de batata palha, 1 copo de cenoura ralada, uma flor feita com tomate. Em outros vídeos nós ensinamos como faz. Azeitonas e salsinha. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós vamos colocar no liquidificador o leite, o creme de leite com o soro. Não pode ser caixinha de creme de leite não, tá, gente? Tem que ser a lata, porque a lata contém soro suficiente para a consistência do nosso creme. Vamos colocar o meio quilo de maionese. Vamos colocar o azeite e a salsinha. Essa salsinha que vai dar a cor esverdeada no nosso creme. Se você quiser um creme alaranjado, você coloca no lugar da salsinha cenoura ralada. Se você quiser um creme avermelhado, no lugar da salsinha você coloca beterraba. Então a tonalidade da receita vai ser no ingrediente que nós colocamos agora. E vamos colocar o queijo parmesão ralado. Agora nós vamos bater por 2 minutos. Ele fica assim, gente, olha, pouco consistente. Agora nós reservamos este creme. Para fazer o nosso recheio, nós vamos misturando aos poucos o queijo parmesão ralado, o presunto ou apresuntado. Vamos misturando a cada ingrediente colocado. A cenoura ralada. Nós vamos colocando aos poucos para ter a certeza que vão ficar bem misturados. Agora nós colocamos o bacon. E colocamos azeitonas picadas em pedaços pequenos. Este aqui é o recheio da nossa receita. Nós não colocamos sal nem tempero na nossa receita, porque tem queijo parmesão ralado e o queijo já é salgado. Então vamos reservar. Agora nós vamos montar a nossa torta. Nós colocamos no fundo assim um pouco do creme verde. Só um pouco para umedecer o pão, que vai ficar deste lado aqui. Agora nós vamos colocar o pão de forma nesta bandeja. Nós tiramos a casca do pão. Vocês podem fazer quadrado, retangular, o tamanho que vocês quiserem. Agora nós vamos colocar o creme verde em cima dessa camada de pão. Esse creme aqui vai dar um gostinho muito bom no pão. Agora nós vamos colocar o recheio. Então nós terminamos de passar o recheio na nossa torta. Agora em cada camada de pão que nós vamos colocar por cima, nós colocamos o creme verde. E viramos assim, olha, para o lado do recheio. Agora vamos passar de novo o creme verde.
O bom dessa receita é que vocês podem fazer o tamanho que quiserem. Pode trocar os ingredientes. Vocês podem colocar no recheio milho verde. Pode colocar o ingrediente que você mais gostar nessa receita. Agora nós colocamos o restante do recheio. Então nós terminamos de colocar o recheio. Agora em cada fatia de pão nós vamos colocar de novo o creme verde. E colocamos assim virado para baixo, ó. Apertamos. Essa é a última camada de pão, tá, gente? Aqui, ó, virado pro lado de baixo assim. Agora nós vamos finalizar a primeira etapa da nossa receita. Vamos cobrir com creme verde toda a torta. Agora nós vamos levar à geladeira por 2 horas para firmar bem esse creme. Já se passaram 2 horas que a nossa torta está na geladeira. Nós vamos colocar a batata palha e o queijo parmesão ralado. Vamos misturar bem, ó. Nós vamos colocar essa mistura que nós fizemos do queijo e batata palha por toda a torta. Nós vamos fazer uma rosa de tomate. Nós descascamos o tomate como se fosse uma laranja, olha. Aí colocamos aqui no meio, como se fosse um botão de rosa. Olha que bonita que ficou nossa torta, gente. Ela é muito consumida no final de ano, nas mesas de festas natalinas. Muito bonita mesmo e muito saborosa. Aqui em nossa região, uma torta dessa em final de ano hoje custa em média R$120 no preço de hoje. Então vocês podem fazer para vender ou para consumo próprio. Agora nós vamos cortar um pedaço para vocês verem como ficou. Viram como ficou bonita a nossa receita, gente? Olha. E muito saborosa. Nós guardamos na geladeira, tá, gente? Não é difícil de fazer. É só juntar os ingredientes e fazer a montagem da torta. Uma boa sugestão para venda, para festas de final de ano, para lanches. E você pode também variar o recheio a seu gosto. Muito saborosa mesmo essa receita. Então essa é a nossa receita de hoje. Torta gelada salgada. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. A quantidade dos ingredientes que nós vamos usar na nossa receita é à vontade, porque depende muito de quantos enroladinhos você quiser fazer. Aqui nós vamos usar pão de forma à vontade, queijo mussarela, peito de peru, presunto ou apresuntado, queijo cream cheese, requeijão cremoso, orégano e queijo prato. Esses são os ingredientes, são opcionais, você pode fazer com um ou com o outro. Vamos usar também um rolo para abrir o pão de forma e manteiga derretida para untar. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Primeiramente nós vamos ligar o forno, temperatura média 180 graus para ir aquecendo. Nós cortamos a beirada do pão de forma para tirar a casca. Agora com o rolo nós vamos abri-lo assim. Se nós não fizermos isso, o pão de forma vai ficar mole e não vai dar para enrolar. Nós passamos assim para lá e para cá, olha. Não precisa colocar muita força, não. Aí ele fica fino assim, olha. Fica mais consistente. Vamos fazer assim dos dois lados. Então nós abrimos todas as fatias de pão de forma que nós separamos. Então, uma sugestão, nós podemos passar o queijo cream cheese. Aqui você pode passar manteiga, requeijão, nós estamos dando sugestões, tá? Mas tem que passar uma coisa cremosa aqui, para a receita ficar bem macia. Agora nós colocamos o queijo mussarela, assim, só na metade, ó. E uma sugestão, o presunto. Olha que nós cortamos eles, olha.
para ficar mais ou menos o tamanho do pão. E vamos enrolando assim, olha, apertando bem. Agora nós apertamos assim, olha. Pode apertar mesmo, tá? Para fixar bem essa beirada aqui do pão, ó, para prender ela. Apertamos igualmente. Você não pode apertar só aqui e deixar aqui sem apertar, não. Agora com uma faca de serra, nós cortamos a beirada para ficar bonitinho assim, olha. Dos dois lados. Nós vamos untar uma forma com manteiga ou margarina. É muito importante untar a forma para não agarrar a nossa receita. Agora, com o auxílio de um pincel, nós vamos pincelar e colocamos aqui na forma. Essa parte aqui que começou a enrolar fica por baixo. Essa é a primeira sugestão. A segunda sugestão, nós vamos colocar um requeijão. Você pode colocar aqui no lugar do requeijão a manteiga, o queijo cream cheese, só para amolecer o pão. Colocamos o queijo prato, o peito de peru e enrolamos. Do mesmo jeito que enrolamos o outro pedaço, olha. Colocamos na forma. Se você quiser, pode colocar em formas diferentes para diferenciar os sabores. Agora vamos colocar uma outra opção. Você pode colocar mussarela com queijo prato. Podemos colocar o presunto com o peito de peru. Colocamos o orégano. Se você quiser, pode colocar o orégano em todos os enroladinhos, tá? Essas são as sugestões que nós damos. Você pode variar de acordo com o seu gosto. Você pode colocar sardinha, atum, você pode colocar frango desfiado, o ingrediente de sua preferência como recheio. Agora nós vamos terminar de fazer as fatias que nós já cortamos. Então nós estamos terminando de fazer os nossos enroladinhos. Se algum estiver abrindo, você pode apertar assim, tá? Que não estraga não. Tem que ser bem apertado assim, para não abrir. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 10 minutos. Depois de 10 minutos, nós viramos para o outro lado. Mais 10 minutos. Já se passaram 20 minutos, nós deixamos a nossa receita no forno. Nós deixamos 10 minutos de um lado, depois nós viramos o outro lado, no total de 20 minutos. Não podemos passar muito tempo não, porque senão pode queimar. Agora vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Cheirinho bom. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como que fica, olha. São sabores variados. Esse aqui nós colocamos o orégano. E esse aqui foi só de queijo, olha. Muito gostosa essa receita, muito fácil de fazer. São 20 minutos no total de forno, 10 de um lado, 10 do outro. Você pode fazer e guardar e na hora que for consumir você aquece ou no micro-ondas ou no forno. Que é gostoso comer quente, né? Muito gostoso mesmo. Então esta é a nossa receita de hoje. Enroladinho de pão de forma no forno. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Antes de iniciarmos a nossa receita, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo, para depois nós colocarmos a nossa receita. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita,
Muitos deles são opcionais. Você pode colocar, acrescentar, retirar os ingredientes que você quiser. O que não pode faltar na nossa receita é o pão de forma, queijo. Então o queijo aqui nós temos queijo prato, temos o peito de peru, temos mussarela fatiada, orégano a gosto, uma pitadinha de pimenta do reino em pó, aquela pimenta branca, o creme de leite, molho pronto de tomate. Você quer fazer uma refeição rápida, quer preparar um lanche rápido, então você já tem em casa um molho pronto de tomate, requeijão. Pode colocar o opcional por cima depois da receita pronta, mostarda, ketchup. Para cada ingrediente que nós formos usar, é bom você trocar de colher para não estragar, porque você não vai usar tudo. O creme de leite você não vai usar a caixa toda, o requeijão não vai usar o copo todo, o molho de tomate também. Então você vai trocando de colher para não usar o mesmo talher e não estragar o que sobrar. Primeiramente, na forma de vidro, pode ser forma de alumínio também, qualquer tipo de forma, nós vamos colocar o molho pronto para forrar o fundo da forma. Não precisa ser muito não, tá, gente? Tudo que nós vamos fazer aqui é pouquinho. Agora nós vamos colocar os pães para cobrir a forma. Depois da forma forrada, nós cobrimos todo o fundo dela. Nós vamos colocar mais uma camada de molho pronto. Existem várias receitas com o mesmo nome. Esse é um dos modos que nós fazemos, que fica muito gostoso. E é muito rápido também de fazer esse lanche. Agora nós vamos colocar fatias de peito de peru. Pode colocar também presunto, apresuntado, o que vocês quiserem, tá? Agora nós vamos colocar a mussarela. Então nós colocamos a mussarela. Nós deixamos assim espaços assim para vocês verem que não precisa ter quantidade grande de qualquer ingrediente não. Você põe o que você tiver em casa, tá? Pode pôr muito, pouco. Agora nós vamos colocar para cobrir uma camada com requeijão. Suavemente também, por cima assim nós vamos colocando, ó, uma camada fina. Não precisa colocar o copo inteiro não. Então nós colocamos o requeijão na nossa receita. Agora nós vamos colocar mais uma camada de pão de forma. Então agora nós vamos colocar mais uma camada de molho pronto. Bem pouquinho, tá, gente? Só para amolecer o pão. Então nós terminamos de passar uma camada de molho pronto. Agora se vocês tiverem mussarela, vocês colocam mais uma camada de mussarela. Se tiver peito de peru, presunto, essa camada aqui é opcional. Vocês colocam o que vocês tiverem em casa, tá? Aqui nós estamos colocando peito de peru. Agora nós vamos colocar queijo prato. Isso também é opcional. Se você quiser, pode colocar mussarela. Eu gosto de colocar por cima o queijo prato. Como eu falo com vocês, essa receita que vocês quiserem, que vocês tiverem na geladeira, vocês podem fazer. Não pode faltar é o pão e os queijos, né? Agora nós vamos colocar um pouco de creme de leite para cobrir. Bem pouco, tá, gente? Só para cobrir. Nós colocamos bem pouco requeijão, tá, gente? Uma camada bem fina. Agora vamos colocar o orégano. É opcional, mas fica muito gostoso. Agora a pimenta do reino em pó é opcional também. Nós vamos colocar também bem pouquinho, olha, esparramando assim, ó, bem pouquinho, ó. Só uma pitada, ó. Quase não parece, né? Agora nós vamos levar ao forno por 25 minutos para poder dourar e derreter o queijo. Forno médio, 180 graus, 25 minutos. Já se passaram 25 minutos que nós colocamos a nossa receita no forno. Olha que bonito, gente. Um cheirinho bom. Está muito quente mesmo. Vamos deixar esfriar a temperatura ambiente para poder cortar. Agora nós vamos cortar para vocês verem como ficou. Então, cheirinho bom, gente. Aqui, gente, nós tiramos o tamanho da fatia do pão de forma, olha. Olha aqui as camadas, tá?
Muito gostoso. Olha aqui, gente, que delícia, olha aqui. Tá vendo? Então essa é a nossa receita de hoje. Muito gostoso. Aí tá cozido. Então essa é a nossa receita de hoje. Sanduíche de forno ou misto quente caseiro. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Essa receita pode ser feita em uma travessa ou então fazer um suporte de papelão, assim, olha. Usaremos o pão de forma cortado de comprido. Você pede na padaria um já cortado assim. Mas você pode fazer também o pão de forma fatiado comum mesmo. Podemos fazer com a casca também. Os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita são meio copo de leite com uma pitada de sal. Esse leite é para umedecer o pão de forma. Usaremos o molho vermelho com carne moída. Mas podemos também substituir a carne moída por frango, tá, gente? E o molho branco. Aqui nós temos o molho bechamel. Nós já temos a receita postada. Presunto e mussarela à vontade. Queijo ralado à vontade. Aqui pode ser o queijo parmesão ou a mussarela. Orégano e alecrim. Maionese à vontade. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Vamos fazer a nossa receita em camadas. Primeiramente, nós umedecemos o pão com leite com sal, com o auxílio de uma colher. Passamos uma camada de maionese. Se você quiser, pode substituir a maionese pelo requeijão. Fica muito bom também. Colocamos o molho vermelho. Os molhos já vêm temperados, tá, gente? Por isso, nós não colocamos tempero nos outros ingredientes. Colocamos outra fatia de pão. Umedecemos com leite. Outra camada de maionese. Colocamos o presunto, a mussarela e a outra fatia de pão. Umedecemos com leite e colocamos o molho bechamel nesta última camada. Espalhamos o queijo ralado, amassamos assim com a colher. Colocamos a maionese, cobrindo toda a torta. Depois nós enfeitamos com azeitonas, uva passas, salsinha e orégano. Depois nós levamos à geladeira por pelo menos 6 horas, para ficar bem consistente e a maionese bem geladinha. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Muito gostosa, muito fácil de fazer. E nós servimos essa torta gelada. Então essa é a nossa receita de hoje, torta de pão gelada. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é um pacote de pão de forma, sem cascas, 1 kg de batatas cozidas e amassadas, um peito de frango grande cozido. Aqui nós temos o caldo que nós cozinhamos o frango. Se você não tiver esse caldo, você pode colocar 2 copos de água quente. Esse caldo aqui está quente. Batata palha à vontade. Cenoura ralada à vontade, azeitonas à vontade, beterraba crua e ralada à vontade e um pacotinho de tempero em pó sabor frango. Nós vamos usar também potinhos com tampas para colocar a nossa receita, colheres pequenas para acompanhar. Esse aqui é um cortador de pão. Se você não tiver, nós podemos fazer o pão esfarelado. Fica gostoso do mesmo jeito. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Este aqui é o caldo do cozimento do frango. Ele está quente. Então nós vamos misturar o tempero em pó. Mexemos bem. Como essa receita, as solicitações foram para vender, nós não vamos usar leite não. Leite, maionese, que tem muita tendência a azedar. Então nós vamos fazer de um jeito... torta salgada para vendas em potinhos. Se vocês for fazerem para casa, pode colocar leite no lugar desse caldo aqui. Mas para vender no calor, levar no isopor, é bom fazermos este caldo, fica muito gostoso. Agora nós vamos preparar a nossa receita. Nós pegamos o cortador e fazemos assim, ó. A medida do cortador é a mesma do potinho.
Agora, se você não tiver esse cortador, nós fazemos assim, ó. Nós esfarelamos o pão. Na receita doce, nós esfarelamos o bolo. Nessa aqui, nós vamos usar o pão de forma. Você pode usar também o pão integral para substituir o bolo da receita doce. Tanto faz nós colocarmos o pão cortado assim em pedaços pequenos ou então cortado no cortador. Nós vamos dar sugestões de como montar a nossa torta salgada no pote. Nós colocamos a batata cozida e amassada dentro do pote. Fazemos uma leve pressão assim para ela forrar todo o fundo. Pode colocar a quantidade que quiser, tá? Você não pega uma batata de qualidade inferior não, porque senão ela fica aguada, a receita não dá certo. Aí fica assim, gente, olha, a batata no fundo. Agora nós vamos dar sugestões de montagem. Nós colocamos a cenoura, colocamos o pão. Esse caldo aqui vai ser para umedecer o pão. Colocamos só um pouquinho. Se você for fazer para casa, você pode colocar leite no lugar do caldo. Aí, gente, o pão fica umedecido. Agora vamos colocar o frango. Colocamos mais cenoura. Agora nós colocamos uma camada fina de batata novamente. Sempre fazemos uma leve pressão assim. Agora aqui você pode colocar a beterraba ou pode deixar colocar a beterraba em outro pote. Podemos finalizar agora com a batata. A batata ela vai ficar sempre crocante, porque nós vamos tampar o potinho. Decoramos assim com um pouquinho mais de cenoura. A cenoura é crua, tá? Ela não está cozida. Enfeitamos com azeitona. Está pronta a primeira sugestão de torta salgada no pote. Nós fechamos. Essa é uma sugestão para ser consumida gelada. O lado de fora fica assim, olha. Vamos deixar na geladeira. Uma segunda sugestão é nós colocarmos o pão por baixo. Aqui nós usamos pão que nós cortamos com o cortador, olha. Sempre que nós colocarmos o pão, nós umedecemos. Ou com o caldo do frango, ou com leite. Aí colocamos só um pouquinho, só para umedecer o pão. Agora uma sugestão, nós colocamos a beterraba. Ela está crua também, ela e a cenoura estão cruas. Nós ralamos, colocamos o frango. Você pode intercalar a seu gosto os ingredientes que quiser. Você pode colocar mais frango, menos. Por cima sempre nós colocamos a batata, tá, gente? Com essa quantidade de ingredientes que nós demos, dá para fazer 12 potinhos desse aqui. Agora vamos colocar a cenoura como sugestão. O importante é que essa receita, ela é sempre servida gelada. Aqui, gente, mais uma sugestão está pronta da nossa torta salgada em potes. Fechamos. Agora nós vamos fazer assim com todo o restante dos ingredientes que nós temos aqui. Nós terminamos de colocar todos os ingredientes nos potinhos. Só sobrou o caldo, gente, olha. Eu coloquei 2 a 3 colheres de sopa de caldo em cima de cada pão. Não gosto de colocar muito não, senão fica muito encharcado. Se você quiser, pode colocar também o caldo em cima do frango. Esse aqui foi o primeiro que nós fizemos, colocamos na geladeira. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. São sugestões para você montar o seu potinho de torta para vendas. Se for para fazer para casa, você pode colocar leite no lugar do caldo de galinha, pode colocar maionese, muitos outros ingredientes que são fáceis de azedar. Mas fazendo em casa, você coloca na geladeira, não tem importância. Para sair para vender, para colocar no isopor, nós temos que escolher bem os ingredientes. Essa receita ela é servida gelada. Temos que guardar na geladeira, não é no congelador não, tá, gente?
Podemos substituir o purê de batata por purê de mandioquinha. Podemos colocar, ao invés de colocar frango, nós podemos colocar atum, palmito. Depende muito da sua preferência você montar a sua torta salgada. É muito importante conservar na geladeira. E o tempo de duração dessa receita é de 3 dias na geladeira. Você pode usar pão integral no lugar do pão de forma. No lugar do frango você pode colocar presunto, mussarela, atum. Pode colocar palmito. Pode colocar os ingredientes que você preferir para montar a sua torta salgada gelada. Então essa é a nossa receita de hoje. Torta salgada no pote. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita são meio copo de leite com uma pitada de sal para nós umedecermos o pão de forma. Usaremos orégano e alecrim, presunto e mussarela à vontade, molho bechamel. Nós já temos a receita postada, tá, gente? O molho vermelho pode ser de carne moída ou com frango. Aqui nós usaremos carne moída, mas tem que ser com pouco caldo. Usaremos maionese, queijo parmesão ralado e pão de forma fatiado com a casca. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Em uma forma, nós não precisamos de untar ela não. Nós colocamos o pão de forma, umedecemos com o leite, espalhamos a maionese por cima, cobrimos com o presunto e a mussarela. Colocamos o molho de carne moída, acrescentamos a segunda camada de pão de forma. Nessa segunda camada nós vamos colocar o molho bechamel. Aí não precisamos de umedecer com leite não. Depois polvilhamos com queijo parmesão ralado, com orégano e alecrim. O orégano e alecrim é opcional, mas fica um gostinho muito bom na nossa receita. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 20 minutos para derreter o queijo. Já se passaram 20 minutos que a nossa torta estava no forno. Olha como ficou bonita, gente. E muito saborosa também. Então essa é a nossa receita de hoje. Torta de pão de forma levada ao forno. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho e pelo grande número de visualizações que estamos recebendo. Peço a vocês nos acessarem no YouTube e no nosso site canaljanilores.com.br. Peço para vocês se inscreverem e dar um joinha lá, tá, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.